Desde tempos imemoriais, a humanidade se depara com o inexplicável, fenômenos que desafiam a lógica, a razão, que nos fazem questionar a natureza da realidade. E um desses fenômenos é a possessão demoníaca e o ritual para combatê-la, o exorcismo. Imagine uma força invisível, maligna, tomando conta do corpo, da mente de alguém. A personalidade se esvai. No lugar, uma entidade obscura. O exorcismo é a luz que tenta expulsar essa escuridão. Um ritual ancestral, feito por líderes religiosos para expulsar essa entidade maligna. Prepare-se para uma jornada perturbadora pelos cantos da mente humana e os mistérios do mundo espiritual. A história da humanidade é cheia de relatos de possessão demoníaca que atravessam séculos e culturas, casos que desafiam o ceticismo mais forte e causam, ao mesmo tempo, fascínio e terror, deixando marcas profundas na sociedade. Um dos casos mais famosos é o da Anneliese Michel, uma jovem alemã que, em 1968, começou a agir de forma estranha e inexplicável. Depois de anos sofrendo, Anneliese passou por vários exorcismos, o que gerou muita controvérsia e debates sobre a natureza do mal. Outro caso marcante é o de Roland Doe, um americano que nos anos 40 teria sido possuído por uma entidade demoníaca, chocando a comunidade. Esses são só alguns exemplos, mas todos têm algo em comum: a crença de que existem forças que vão além da nossa compreensão, desafiando nossa percepção da realidade. Quem presencia um exorcismo, presencia algo forte. Os relatos são peças-chave para entendermos esse mundo. Padres, pessoas da igreja, falam de coisas inexplicáveis, vozes horríveis, línguas que ninguém conhece, objetos se mexendo sozinhos. Familiares e amigos de pessoas supostamente possuídas também contam o que viram, experiências aterrorizantes. Até médicos e psiquiatras, mesmo não acreditando muito, se deparam com casos que a ciência não explica. Pacientes que não melhoram com nenhum tratamento, sintomas que aparecem do nada. Será que tudo isso é coisa da nossa cabeça, medo coletivo? Ou será que existe algo a mais, algo que a ciência ainda não consegue explicar? Confrontando a escuridão, o ritual do exorcismo. Um mergulho profundo nas práticas antigas e misteriosas. O exorcismo, um ritual antigo, praticado por várias culturas ao redor do mundo, é o confronto direto com o mal, uma batalha espiritual intensa. Geralmente, começa com orações fervorosas, rezas pedindo ajuda para entidades divinas, buscando proteção e força. O exorcista, usando símbolos religiosos poderosos, tenta enfraquecer o demônio e fazê-lo se mostrar, revelando sua verdadeira natureza. E o demônio, falando pela pessoa possuída, pode tentar enganar o exorcista, ameaçar, até negociar, usando táticas de manipulação. Esse processo pode levar dias, semanas, quem sabe até meses, exigindo paciência e resistência do exorcista. Durante o ritual, a pessoa possuída pode ter convulsões violentas, vomitar, falar em línguas estranhas, levitar e até mostrar uma força descomunal. É um ritual que causa polêmica, divide opiniões e gera debates acalorados entre céticos e crentes. Mas, acredite você ou não, o exorcismo continua sendo um tema que nos fascina profundamente, que nos faz pensar sobre o bem e o mal, e a eterna luta entre essas forças. Exorcismo. Através dos tempos, uma jornada histórica e cultural. Acreditar em espíritos do mal e fazer exorcismos são coisas que existem há muito tempo, desde antes de Cristo. Essas práticas antigas refletem o medo e a tentativa de controlar o desconhecido. No Egito Antigo, os sacerdotes faziam rituais para expulsar esses espíritos. Eles usavam encantamentos e amuletos para proteger as pessoas. Na Grécia Antiga, quando alguém era possuído,
achavam que era culpa dos deuses e faziam rituais de purificação. Esses rituais eram complexos e envolviam oferendas aos deuses. Com o cristianismo, o exorcismo virou um ritual religioso importante. A Igreja desenvolveu rituais específicos para combater o mal. Na Idade Média, a crença em possessão demoníaca aumentou e os exorcismos se tornaram cada vez mais comuns. A sociedade medieval via o exorcismo como uma batalha entre o bem e o mal. Com o tempo, a ciência e a medicina avançaram e a prática de exorcismos diminuiu. Mas o tema continua a fascinar e assustar as pessoas. Mesmo hoje, histórias de exorcismos ainda capturam a imaginação popular. Brasil, um país marcado pela fé. A história do Brasil está muito ligada à fé e à religião. Desde que os portugueses chegaram aqui, a religião católica teve um papel fundamental na nossa cultura. No Brasil, acreditar em possessão demoníaca e fazer exorcismo não é incomum. Ao longo dos anos, vários casos de suposta possessão foram registrados por aqui. A Igreja Católica no Brasil é cautelosa com esses casos. Ela reconhece que o demônio existe, mas diz que é preciso ter certeza antes de dizer que é possessão. Crença versus ceticismo. Um debate aceso. Acreditar ou não em demônios e possessão? Essa é uma questão que divide opiniões. De um lado, temos os que acreditam, que veem nessas histórias a prova de que existem forças sobrenaturais. Do outro, os céticos, que buscam explicações racionais que façam sentido. Os céticos dizem que não existem provas científicas de que o demônio existe ou de que alguém pode ser possuído. Para eles, os sintomas de possessão podem ser explicados por doenças, como problemas neurológicos. Essa discussão entre quem acredita e quem não acredita é antiga e provavelmente nunca terá um fim. A importância da fé e da prudência. Acreditar em entidades do mal desafia a lógica, o que podemos explicar e compreender. Para quem tem fé em Deus, a existência do mal é real, indiscutível e constante. Mas é preciso ter cuidado ao lidar com casos de suposta possessão demoníaca. Doenças mentais, problemas psicológicos, tudo isso pode parecer possessão, mas não é. É muito importante procurar ajuda médica, falar com psicólogos e especialistas antes de pensar em possessão demoníaca ou espiritual. Ter o diagnóstico certo é fundamental para que a pessoa receba o tratamento correto e adequado. Encontrando respostas. A busca pelo entendimento. Num mundo que duvida de tudo, como podemos acreditar em coisas sobrenaturais e, ao mesmo tempo, no que a ciência diz? Encontrar respostas definitivas é como andar por um labirinto cheio de dúvidas e contradições. A ciência ainda não descobriu se o mundo espiritual existe ou não. A fé nos dá conforto, esperança, mas não se baseia em provas concretas. O importante é que pessoas que acreditam e as que não acreditam, médicos e religiosos, conversem abertamente para tentar entender a complexidade da mente humana. Conclusão: entre a fé e a razão. Percorremos um caminho obscuro, explorando a mente humana e os mistérios do mundo espiritual. Analisamos casos assustadores, ouvimos histórias de arrepiar e tentamos entender os sinais da possessão demoníaca. A ciência procura respostas no mundo real, enquanto a fé se baseia em crenças. Cada uma, do seu jeito, tenta explicar o inexplicável. Talvez a resposta não seja escolher um lado, mas sim entender que a questão é complexa. O importante é ter a mente aberta, sempre buscando conhecimento, seja pela ciência, pela religião ou por nossas próprias experiências. A busca por respostas é o que nos move.